Então, vamos lá, meu. Pode fazer a oração inicial para nós, por favor. Mestre amado, estamos aqui mais uma vez reunidos com o intuito de adquirirmos mais conhecimento para que possamos servir melhor. Agradecemos por tudo que nós recebemos, agradecemos pelo evento de ontem, pela casa que nos acolhe, que nos sustenta tanto, pelas boas energias que emanam no lugar que frequentamos. E pedimos à espiritualidade de luz que esteja presente neste estudo conosco, para que possamos tirar o maior proveito dele. Pedimos licença para iniciar este estudo e convidamos a espiritualidade amiga para nos auxiliar. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Então, fica à vontade, Mauro. Ok, então, boa noite a todos. Boa noite. Nós vamos estar iniciando aqui mais esse capítulo, né? Espero que todos se sintam à vontade para a gente poder trocar de ideias, né? Não é uma palestra, e sim um estudo. Gostaria de saber se todos estão vendo essa tela onde eu estou. Está visível, tá bom? Ok, então. Então, esse livro Os Mensageiros, né, que nós estamos estudando, nós vamos estar falando sobre o capítulo 4, né, que é o caso Vicente. Então, esse livro, como nós já sabemos, né, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado por André Luiz, e foi publicado em 1944. É importante a gente observar esse item, porque a gente vê, assim, pelas várias edições aqui, né, do livro, o cuidado da espiritualidade, o cuidado de Deus conosco, né, desde essa data, já cuidando. Então, a gente, às vezes, fica pensando que as coisas são imediatas, não é assim. É desde que viemos para cá, a gente está sendo muito bem cuidado, vamos dizer assim. E aqui essa imagem traz, né, a condição da espiritualidade, né, ela caminhando junto com a gente. Então, o espírito desencarnado, ele pode muito bem ser companhia, ajudar, ser aquele companheiro de longa data, sim. Bem, esta é a segunda obra da série André Luiz, né? E hoje nós vamos estudar esse capítulo de número 4, intitulado Carlos Vicente, conforme determinado aí, né? O Williker trouxe isso para a gente. Eu vou começar fazendo para esse estudo, não direto no capítulo, mas eu gostaria de fazer, assim, uma caminhada, passando até pela introdução do livro, né? Esse livro revela a morte física, descortina a vida espiritual, e, com isso, ele continua a evolução em 51 capítulos. Relata a experiência de vários espíritos que reencarnam com trabalhos programados. Também nos traz temas como o culto do evangelho no lar, os benefícios da prática do bem, vigilância e medo da morte, e a prática dos ensinamentos na esfera íntima. Então, só para começar a contextualizar, né? Então, o primeiro contexto que a gente traz aí é o contexto do livro. E a gente, passando aqui nos capítulos anteriores, rapidamente, a gente pode observar que o autor espiritual, no capítulo 1, o cenário mental dele, o que estava acontecendo com o André exatamente nesse momento do capítulo 1, que foi por outros colegas, né, que trouxeram aqui muito bem, né? Então, o autor espiritual, ele descreve a sua transformação
após libertar-se os laços que o prendiam à vida, sente-se renovado e descoberto, tomando de alegria. Então, é nesse entusiasmo, né, que o André começa a caminhar, né, durante os capítulos aí, até encontrar lá o Vicente. Então, ele enfrenta o vazio emocional pelos afetos que ficaram para trás, longe do lar, da esposa, dos filhos, ainda visita com frequência, percebe o coração um cálice luminoso, porém vazio, né? Então, faltava algo para André, então isso mostra no primeiro capítulo, né? E aí onde ele procura por orientação, e nessa procura ele começa a receber instrução de ir ao Ministério da Comunicação, preparando-se para futuramente prestar concurso na Terra. E aí vem o capítulo 2, ele já encontra o Aniceto, né? Então, André Luiz é apresentado ao instrutor Aniceto, que explica a instituição do Homem Novo, que só são aceitos aqueles comprometidos com o serviço sem reclamações. Coordena um grupo voluntário de 50 auxiliares, né, aprendizes, e convida André a entregar, né, a essa equipe, que ainda possui 3 vagas. Então, assim, a coisa lá não estava cheia, e assim o André chegou, foi colocado, não é assim, né? Então, tem uma organização, igual nós vimos os grupos aqui, e tinha 3 vagas, por isso que o André entrou. E nesse cenário aí, ele vai para o capítulo 3, né? Então, no Centro de Mensageiros, como um complexo grandioso, com edifícios imponentes, né? Então, pátios, jardins. Então, descreveram para a gente aqui o Centro de Mensageiros, mas trouxe uma informação extremamente importante para todos nós que estamos fazendo esse estudo, né? A sua principal função é preparar anualmente centenas de médiuns e doutrinadores para a reencarnação, como cartas vivas de Jesus. Eu achei isso aqui extremamente importante, né? Então, isso significa que todos nós já passamos por um desses ministérios aí, né? Para podermos vir trabalhar, né? Então, passamos por um preparo, né? Vicente hoje colocou para a gente, na palestra dele, que em torno de 20 anos, né, de preparação, de estudo, né? Então, é extremamente importante que a gente realize bem a tarefa, né? Então, os grupos eram de 50, né, aprendizes ali, orientados, né? Então, por um instrutor, como Aniceto. Então, era um grupo de 50. E assim a gente chega ao capítulo 4, com esse cenário mental, nós chegamos aí ao capítulo 4, no caso do Vicente, e fazendo assim um breve resumo, né, já para a gente ver o que vai passar nesse capítulo, né, onde André compartilha a sua história com muita ênfase, a esposa realizou um novo casamento, então esses tópicos aí, o Vicente, que também é médico, né, compartilha a sua história. Ele teve a questão da traição com o próprio irmão, teve o assassinato aí, a reação, compreensão e serenidade, e a lei divina que atua no tempo certo. Então, aqui em alguns tópicos a gente pode dar uma direção de o que a gente vai encontrar nesse estudo. Só para a gente se situar também, nós vamos encontrar nesse capítulo o Aniceto, Vicente, a Rosalinda, né, que é a esposa do Vicente, o Eleutério, que é o advogado, irmão do Vicente, amante de Rosalinda, e ambos assassinaram o Vicente.
Então, esse grupo aqui que a gente vai encontrar nesse capítulo 4, né? Só que antes disso, gostaria de deixar aqui uma interrogação para que vai nos nortear durante o estudo, né? Então, após o estudo desse capítulo, o que você poderá mudar na sua vida? A curto prazo, a longo prazo? E, mais interessante aqui, né? Qual lição iremos ou podemos tirar para a nossa melhoria de vida eterna? Então, esses 3 itens aqui, que acabou na numeração aí, eu vou corrigir posteriormente, ficou mas são 3 itens, né? Para que a gente, ao longo do estudo, comece a se refletir. O Ezequiel tem falado sempre para a gente, quando a gente atravessa uma ponte, a gente já não é mais a mesma pessoa. Então, quando a gente estuda um capítulo, é importante, assim, a curto prazo, o que eu vou fazer com esse conhecimento? A longo prazo e para a minha vida eterna. E o que eu vou fazer com esse conhecimento? Então, a gente vai começar a estudar o capítulo com esse foco. Tá? E aí a gente encontra aí a primeira parte desse capítulo, nós encontramos aqui o encontro e a afinidade espiritual. Tá? Então, é impossível traduzir o meu contentamento com a nova companhia. Esse momento, Vicente o André é apresentado para o Vicente e fica extremamente alegre, né? Porque, afinal de contas, era um companheiro de mesma profissão, de mesmas lutas, né? Então, Vicente, de semblante muito calmo, olhar inteligente, lúcido, irradiava carinho, bondade, sensatez e compreensão. Disse-me de sua alegria por haver encontrado um companheiro médico, alojou-se convenientemente junto dele, demonstrando extrema generosidade fraternal. Era o primeiro colega de profissão, igualmente recém-chegado das esferas da costa, de quem me aproximava de modo direto, trocamos ideias largamente sobre as surpresas que nos defrontavam. Então, podemos observar aqui nesse momento que esse encontro aqui veio somar, né, para a evolução de ambos, né? Mas o André já descreve, né, como que era o Vicente, né? Ele inteligente, lúcido, irradiava carinho e bondade, né? Então, já mostrava que era um ser, assim, muito equilibrado, né? Então, o André demonstrava grande alegria, né? Então, nessa primeira aproximação com a nova companhia. O Vicente apresentava serenidade, inteligência lúcida, bondade e compreensão. Acolhimento fraterno e generoso, afinidade por serem médicos e rápida reflexão como 2 irmãos. Então, a gente vê assim, uma recepção bem interessante, né? Para o André, que vinha no momento de procurando encher o cálice dele, entrando num ministério, que já tinha ali 50 pessoas, então tinha 3 vagas, ele estaria experimentando. Então, a gente pode se dizer que estava tudo novo para o André. Então, essa acolhida, esse encontro, foi muito importante para a caminhada dele, para o sucesso dele. Bem, continuando, aí vem um momento interessante de troca de ideias
É aquele momento ali que as pessoas estão se afinizando, né? Vão ver, né? Se conhecendo, se dando a oportunidade de se preparar para caminhar junto, né? Então, trocamos as ideias largamente sobre as surpresas que nos defrontavam. Comentamos as dificuldades oriundas da ilusão terrestre. A miopia da pequena ciência, os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. Então, olha só, a miopia da pequena ciência. Eles já entenderam que a ciência de terra era pequena. Se a gente analisar o contexto de época que foi escrito, é um contexto assim, onde o pessoal achava que a medicina já ela era o ápice, né? Já tinha atingido seu ápice. Muito, quando eles desencarnam, eles viam que ainda tinha muito, muito a aprender, né? Tanto é que o André, ele, logo que ele começou a trabalhar, ele pensou que ele poderia exercer a medicina, né? Ali no plano espiritual, né? Então, isso não foi possível. Vicente, conquanto não houvesse feito ainda qualquer visita ao plano dos encarnados, em caráter de serviço, admirava Aniceto extraordinariamente. Então, assim, o Vicente já tinha o Aniceto como, né, ali vamos falar, uma referência, né? Punha-me ao corrente dos estudos valiosos a que se entregava junto dele. Estava cheio de conceitos entusiasmáticos. Então, vamos refletir um pouquinho sobre essa troca de ideias. Então, dentro dessa troca de ideias, a gente pode ver que a conversa sobre as experiências após morte, né? Crítica às ilusões da vida material, limitação da ciência terrena, então encontraram aí, viram que tinha uma visão míope, interesse pela medicina espiritual. O Vicente já estudava com Aniceto, esse é um ponto importante. Então, esse Vicente, ele atuava ali para o André, que estava chegando, né? Podemos chamar ali de um monitor, né? Que estava recebendo o novato, que naquele momento ali André seria o novato, né? Que chegava. O entusiasmo pelo aprendizado. Ok? Até esse ponto, tudo ok, gente? Tudo ok, Mauro. Então, vamos continuar aí pelo relato de André Luiz, né? Evidenciando muita delicadeza, indagou da minha posição perante os parentes terrestres, ao que respondi com a história resumida de minha singular aventura. Ao conhecer as segundas núpcias da minha viúva, imprimi toda a ênfase possível ao meu relatório verbal, sensibilizando-me profundamente no curso da narrativa. Em cada pormenor culminante dos fatos, detinha-me de propósito, salientando meus velhos sofrimentos e relacionando dissabores que me pareciam insuperáveis. Então, a gente pode observar que, nesse momento, o André ele se encontrava ainda com, vamos falar assim, com o coração ferido, né? Quando perguntou sobre quando o Vicente pergunta ali, o André ele traz todo ênfase, né, naquele relato que ele estava fazendo, né? Então, ele fala ali sobre o novo casamento, né, da sua esposa Zélia, forte carga emocional, então mostra que o André estava ali, vamos falar, sofrendo ainda, né, pelo acontecido,
revive as dores e ressentimentos, fixação nos detalhes do sofrimento, ou seja, não basta ele só contar a história, ele tá fixando ainda naquele ponto anterior do sofrimento, daquilo que, na visão dele, era um grande sofrimento. Né? Visão ainda limitada pela dor pessoal. Bem, e assim ele continua, né? A intervenção de Vicente, né? O Vicente, ele ouviu silencioso, né? Sorrindo em intervalos, ou seja, ele deixou abrir o coração. Pode abrir o coração, meu irmão. Fala o que você tiver. Ô, Mauro, sim, dá só uma paradinha aí para a gente fazer uma reflexão aqui. perfeito. Olha que interessante. O André Luiz já estava no plano espiritual há mais de 10 anos, pelo que a gente estudou, quando ele chega a envolver-se, né, nesse trabalho aí que o livro dos Mensageiros traz. Mas tem um detalhe interessante aí, que ele chama nossa atenção, quando você relembra do sofrimento que ele ainda manifestava ali em relação ao fato dele ver o que estava acontecendo com a família consanguínea. Então, isso nos chama a atenção para nós fazermos uma mudança radical na nossa forma de viver na Terra, na nossa forma de enfrentar o que nós chamamos de nossos sofrimentos, para que fato tal não aconteça conosco. O André, ele, se a gente parar para pensar, ele fez questão de se expor. Sim. A benefício nosso, ele se expôs. Porque, primeiro, ele era um médico renomado, conhecido no Brasil todo. Terceiro, ele era um cara orgulhoso, extremamente vaidoso, pelo menos é o que ele relata, né, lá no livro Nosso Lar. De repente, quando escreve o livro, ele simplesmente ele se expõe, mas ele se expõe a nosso favor, para que nós venhamos a fazer uma reflexão e não cometer os mesmos deslizes que ele cometeu. É só isso. Então, isso já começa a responder um pouco daquelas perguntas lá feitas logo no princípio, né? Eu coloquei lá das 3 perguntas, né? Você trouxe para a gente uma coisa, um apontamento muito interessante, né? Porque como que a gente tem que procurar a nos ver agora e ver depois também, né? Então, quando terminei a comovida exposição, ele pôs-me a destra no ombro e murmurou. Então, assim, Vicente esperou que ele trouxesse ali tudo aquilo que ele, às vezes, estava até precisando de falar, né, de alguém para ele entregar aquele fardo, né? Então, isso é importante a gente observar. Não se julgue desventurado. Aí começa, através do caso do Vicente, ele traz uma lição importante para o André Luiz. E ele já começa assim na primeira frase, né? Não se julgue desventurado e incompreendido. Saiba, meu caro André, que você foi muitíssimo feliz. E o André assusta. Né? Como assim? Sua Zélia respeitou o companheiro até o fim. E o segundo matrimônio em tais circunstâncias não é de se admirar. No meu caso, porém, a coisa foi muito pior. Ou seja, né, é uma condição
podemos falar assim, uma condição lícita, né? Está lá, o juramento foi até que a morte os separa. Então, houve uma morte, né? Então, ali, ela estava livre para continuar a vida dela. Então, a gente pode refletir que o Vicente escuta com serenidade, então isso retrata aí a forma de o Vicente conduzir as coisas. O gesto fraterno de mão no ombro, né, traz uma acolhida ali para o André. Mas vem a lição. Você foi muito feliz, né? A reinterpretação da situação, fidelidade da esposa até o fim. Ou seja, o André estava interpretando, vamos supor, né, quase como uma traição. Aí o Vicente já traz uma nova visão. Segundo casamento natural, né? As próprias leis nossas nos dão essa condição, né? Se o cônjuge faleceu, você está em condição de contrair novo matrimônio. Ampliação da visão espiritual, né? Então, também vai trazendo ali para ele uma visão diferente da que o André estava habituado, vamos dizer assim. Por isso que eu trouxe ali o contexto dos 3 primeiros capítulos, né? Então, existia ali um mapa mental do André, existia ali um cenário mental do André, onde ele vinha caminhando, né? Porque após esse capítulo, ele já vai mudar muito aí a forma dele ver as coisas para os capítulos que vêm. Então vem o início do relato de Vicente. E, dado o meu justo espanto, o novo amigo continuou. Explico-me. Meditou alguns instantes com quem alinhava reminiscências e prosseguiu. Não pode você imaginar como foi intenso o sonho de amor do meu casamento. Logo após a aquisição do diploma profissional, aos 25 anos, esposei Rosalinda. Exultante de ventura, não levava a esposa tão somente uma situação material confortadora e sólida. No entanto, o financeiro, mas também meus tesouros de afeto, devotamento, minha felicidade não tinha limites. Em pouco tempo, 2 filhinhos enriqueceram-me, o lar ditoso, meu bem-estar era inexprimível. Ou seja, o Vicente se sentia, nesse momento, muito bem. Tudo para ele estava extremamente bem organizado, né? Formou, estava com a esposa, chegou os filhos. Então, situação perfeita, né? Mas aí a gente, logo nesse início, a gente já percebe, pelo início do relato do Vicente, que nada é ao acaso, né? E, claro, muito menos na espiritualidade. A gente começa a sentir o porquê que o André foi apresentado exatamente ao Vicente. O porquê que o Vicente passa a ser aquele, de certa forma ali, um anfitrião do André. Tem a afinidade ali de ser médico? Tem. Profissional? Tem. Mas a gente começa a observar que é uma lição preparada para o André. Uma lição de crescimento, uma lição de mudança de visão
dos fatos decorridos. Em virtude das reservas bancárias, não me especializei na clínica, consagrando-me, todavia, apaixonadamente ao laboratório. Ou seja, olha só, o Vicente era um médico pesquisador. Então, era um médico que ele buscava desafios para a cura, né, de doenças, etc. E, se a gente olhar, né, ali o Carlos Chagas, ele também era o quê? Um pesquisador, um estudioso, né? Atendendo aos meus pendores, não me foi fácil atrair a confiança de numerosos colegas e vários centros de estudos, multiplicando pesquisas e resultados brilhantes. Então, não era só pesquisa e resultado, eram resultados brilhantes que o Vicente trazia. E Rosalinda era a minha primeira e melhor colaboradora. De quando em quando, notava o enfado no trato com os tubos de ensaio, mas minha esposa sabia, então, calar as contrariedades pequeninas a favor de nossa felicidade doméstica. Parecia compreender-me integralmente. Era um dos meus olhos a mãe dedicada e companheira sem defeito. Então, ele mostra aí, né, a perfeição, entre aspas, né, vamos colocar assim, estava tudo ótimo. Né? A esposa, companheira, trabalhadora, mãe, não estava tudo, não tinha coisa melhor. Né? O lar, né? Atenção ao lar ali, que eles tinham construído. Então, a gente pode observar que, ao verificar, né, esse relato do Vicente, o casamento com Rosalina era perfeito, ok, amor intenso e sincero, família estruturada com 2 filhos, estabilidade financeira, dedicação ao laboratório, esposa como colaboradora. Então, assim, Vicente estava vivendo um momento assim que era o melhor da vida dele. Né? Então, até aí, tudo ia muito bem. Aí começou mudanças no lar. Contávamos 10 anos de ventura conjugal. Quando meu irmão, Eutério, advogado, solteiro, com alguns mais velhos, com alguns anos mais velhos do que o Vicente, dedicou-se a localizar-se junto do casal. A Rosalina começa a ser inexcedível em atenções, considerando-se que se tratava de uma pessoa da família do Vicente. Eutério entrou em nossa casa como irmão. Embora residisse em hotel, compartilhava dos nossos serões caseiros, sempre bem posto e interessado em agradar. Observei desde então a minha mulher se modificava pouco a pouco. Então, ali acendeu para o Vicente um sinal de alerta, né? Que, talvez por ser irmão dele, ele ignorou que o lar dele estava em perigo. A esposa exigiu que fosse contratada uma auxiliar, né, que a substituísse nos meus serviços, alegando que os nossos filhos não dispensavam assistência maternal, mas assídua. Anuí satisfeito, tratava-se, afinal, de providência interessante ao bem-estar dos nossos filhos. Pô, mas tudo bem, você não vai trabalhar aqui, mas vai cuidar dos nossos filhos, que é um tesouro para ele, né?
algo extremamente importante. Contudo, a transformação de Rodalina assumiu um caráter impressionante. Ou seja, a mudança no lar, ela acentuou, né? Passou a não comparecer ao laboratório, onde tantas vezes nos abraçávamos alegremente ao vermos coroadas de êxito nossas pesquisas mais sérias. Preferia o cinema ou a estação de repouso em companhia de Eleutério. Isso me entristecera bastante, mas não poderia desconfiar da conduta do meu irmão. Ou seja, ele, confiando no irmão, naturalmente, na esposa, apesar de ver as mudanças, né, não tomou ali nenhuma ação. Se é que isso seria possível, né? Fora sempre criterioso em família, não obstante ousado e filacioso em atividades profissionais. Minha vida doméstica, antes tão feliz, passou a ser solidão assaz amarga, que eu tentava iludir com o trabalho persistente e honesto. Bem, então, vamos refletir nessas mudanças aí, ó. Sinais de desequilíbrio. Então, é importante a gente refletir, porque isso pode acontecer em qualquer lar. E aqui mostra que, mesmo sendo uma pessoa da família, né? A chegada do irmão, ele começou a mudar o convívio frequente no lar, mudança no comportamento da esposa, afastamento do trabalho conjunto, preferência por lazer com o cunhado. Negócio que, né, complicado. Solidão crescente do Vicente. Enquanto o Vicente estava trabalhando, a esposa ia com lazer com o cunhado. Bem, dando sequência, aí nós vamos chegar aí na desencarnação do Vicente. Alguém levantou a mão? Eu fui buscar aqui o significado dessa palavra, né? Que ele fala que ele era criterioso em família, mas não obstante ousado e filaucioso. Eu não sabia o que era. E aqui no dicionário nos traz: escreve alguém com amor próprio excessivo, presunçoso, vaidoso ou arrogante, derivado de filáusia. O termo refere-se a quem tem uma confiança exagerada em si mesmo. Então, aqui, ele tem a ideia de que o irmão em família era de uma forma, mas ele coloca que ele era ousado e filaucioso nas atividades profissionais. Só que a gente é o que a gente é em todos os ambientes, né? Então, aparentemente, no âmbito familiar, ele parecia ser uma pessoa, mas esse termo filaucioso aqui, né, uma confiança exagerada em si mesmo, egocêntrico, narcisista, né? Então, já tinha ali as características de particularidade dele, né? Perfeito. Já acendeu ali uma luz ali que já não era mais nem amarela, né? Já era vermelha mesmo, né? Apesar de ser irmão, mas aí, como diz a Bíblia, né? Jeremias fala, né? Jeremias 17:5, né? Maldito do homem que confia no homem, né? Então, a confiança, às vezes pode virar um desleixo, né? Peraí, tem alguma coisa errada nesse processo, né? A Aline também levantou a mão. O que eu estava observando, assim, o relato é dele, né? É a visão que ele tinha. Então, ele disse que ele estava empolgado, acabou de formar em medicina, que montou um laboratório, e que ele era todo empolgado com o laboratório. Mas, pensando pelo lado dela, não estou justificando o que ela fez no final, não, mas, assim, pensando pelo lado dela, ela me ficou tentando dar atenção, né? Ajudando, mas o que ele fez em contrapartida para ela ficar tão satisfeita com a vida igual ele estava? Porque eu acho que ele só viu o lado dele o tempo todo, né? Então, ele tinha filhos, ele tinha a esposa o tempo todo tentou, na última hora lá, né, desde o início,
ficar com ele, resistiu até o tédio de ficar lá vendo tubo de ensaio o tempo todo, ele falar só disso, e eu acho que esse capítulo fala muito sobre a questão do casal, mesmo, propriamente dito. Então, é muito fácil para ele falar que ela mudou completamente, mas o tanto que ele relegou ela a segundo plano, e ele falou, e se ele notou que ela mudou, por que ele não correu atrás de ver o que estava acontecendo, e investigar e mudar, conversar com ela e mudar de atitude, para saber se podia reverter alguma coisa ali, né? Então, é muito fácil a gente colocar a pessoa no outro, né? Ela que traiu, ela virou outra pessoa, ela me assassinou, mas qual que é a nossa parcela de responsabilidade? Casal, dois, né? São dois fazendo, dois errando, dois acertando. A gente vê aqui, eu estou tentando encontrar aqui, é o momento, né, que eles conseguiam dividir a alegria, né? Ele fala aqui, um ponto que, quando eles conseguiam o êxito da pesquisa, né, ali do trabalho, os dois se abraçavam de alegria, né? Mas sempre o protagonismo é dele, né? Eu sempre, o que é interesse dele vem em primeiro lugar, o que é a conquista dele vem em primeiro lugar. Agora, imagina uma moça acabada de casar com um filho pequeno, querendo atenção do marido, querendo dividir a vida dela com o marido, e o marido só 90% do tempo ele está no laboratório, e ele fica, as comemorações são todas do lado dele, né? Não é fácil, né, gente? Se a gente for pensar, não é fácil. E aí abre uma porta para uma carência, para uma vulnerabilidade que o outro, quando chegou, né, já encontrou o terreno fértil para induzir e seduzir, né? A Rosalina, ele coloca aqui, né, como ela era a minha primeira e melhor colaboradora, né? Então, quando no trabalho, né, a gente vê aí que os dois... Ela cuidava da casa, cuidava dos filhos, não deixava faltar nada para ele, colaborava com ele, engolia seco, como ele falou ali, né, o enfado dela. Ou seja, ela cedia, ela abria mão, ela se calava, mas ele não, né? Ele estava recebendo, quem quer receber quer continuar recebendo, não quer fazer. Eu não preciso fazer nada que o outro já está correndo atrás de mim, então. Ele coloca nesse momento aí, parecia compreender-me integralmente. Eram os meus olhos, a mãe dedicada, companheira sem defeito, né? É o que ele coloca aqui. E a gente mostra que os dois estavam construindo a vida, né? Ele mostra que economicamente não deu aqui para se especializar numa clínica, por isso que eles foram trabalhar no laboratório, né? Então, organizou o seu laboratório em função da limitação econômica, né? E com isso, a gente vê que os dois estavam construindo um lar, né? Construindo ali com muito trabalho a vida, né? A Fernanda levantou a mão também, irmão. Sim. Bom, a gente vai refletir por todos os ângulos, né, Aline? Assim, às vezes a gente tem que pegar algumas experiências na vida da gente para a gente também, na hora vem, né? Eu estava tentando viabilizar a venda de uma sala no meu prédio, né? E olha só, a pessoa já me conhecia há muitos anos lá no prédio. Eu estava tendo dificuldade de fechar o negócio, eram 3 irmãs envolvidas, herdeiras, e aí o candidato à compra viu que não ia dar certo o negócio, ele foi na síndica e pediu o telefone da pessoa. Ligou para a pessoa, uma das irmãs, que era mais tendente a ser honesta, fez o contato comigo e avisou. Mas ela foi silenciada pelas outras 2 irmãs que queriam fazer o negócio de qualquer jeito. Então, o resultado, eles compraram a sala tirando a comissão. E depois eu fiquei sabendo, eu mandei uma mensagem para a pessoa, né, que comprou, né,
assim, contestando aquela situação, né? E ele falou que eu não estava tendo êxito, então ele acabou sendo obrigado a procurar a pessoa e comprar o imóvel, né? E eu falei para ele assim, os fins justificam os meios, né? Porque a finalidade dele era comprar o imóvel a qualquer jeito. Então, toda vez que a gente se pega justificando, é porque a gente está querendo cumprir as coisas de qualquer forma. Então, também não adianta a gente ficar se justificando, né? No caso da esposa, né? Se justificando que foi por isso, por aquilo outro, e no final ela cometeu um crime, né? Se fosse simplesmente um divórcio, seria menos mal, Como eu né? te falei, não é que eu estava justificando o que ela fez no final. Estou falando assim, ele deu uma de vítima da história, completamente vítima da história, mas ele tem a parcela de responsabilidade dele de ter relegado ela em segundo plano, de dedicado a vida dele só aos interesses dele no princípio. É como se falar assim, tem roupa, tem comida, tem casa, tem tudo. Eu não preciso lá dar atenção. Faz isso, bobo. Faz para você ver o que acontece. Dinheiro segura ninguém, não. Na verdade, Aqui, mas eu acho também, gente, que ele achou que ela estava satisfeita, porque ela não reclamou de nada, ela estava indo lá feliz da vida, então acho que ela também poderia ter falado, não Mas estou quando bem. ela mudou o comportamento, ele não fez nada. Né? Quando ela mudou o comportamento, não acendeu nenhuma luzinha, né? Vocês estão indo para um outro caminho que não tem nada a ver com o estudo. Vocês estão pré-julgando uma situação que nós não conhecemos. Nós não conhecemos a vida de Vicente, a vida de Rosalina. Isso não é o objetivo do estudo, não. Isso aí é pré-julgamento. Nós estamos trazendo isso para um campo humano que, na realidade, isso não vai somar nada em nossas vidas. É uma justificativa dos nossos erros humanos, né? Dos nossos crimes que nós cometemos, e isso não soma para nós, não. O objetivo nosso dentro do estudo é extrair para nós aquilo que Jesus fala que o escândalo é necessário. Então, quando a gente está estudando e que a gente vê uma escandalização de alguém, a gente traz isso para o nosso campo de vida para não fazer o mesmo. Esse é o objetivo. Agora, nós julgarmos A, B, ou C, ou D, é um erro nosso, porque nós não conhecemos. Primeiro, nenhum de nós aqui sabe das provas da Rosalina com o Leopédio. Ninguém sabe. Então, assim, o que a gente falar aqui, a gente está pré-julgando. Né? Então, Isso assim. tem sentido, Vicente, de que, tipo assim, da mesma forma que o André Luiz estava todo doído, achando que ele foi vítima da história, ressentido, o outro também podia estar. Né? Bom, é uma opinião. Então, continuando aí, Ô, Mauro, assim, para encerrar essa parte aí, é porque, como o Vicente bem disse, nós não temos como julgar o que, né? A história, a gente não conhece ela desde o princípio, mas como nós estamos com um livro em mãos, cabe analisar, na verdade, o que está nos sendo relatado por alguém, né? Não quer dizer, como o Vicente disse, que está sendo relatado, o fato está sendo relatado diante dos olhos de uma pessoa que vivenciou. Mas como a Aline estava citando, ele observa lá, né, que sabia que ela estava enfadada e que ela se calava diante das contrariedades. Ele julgava que, né, que ela calava diante das contrariedades da felicidade doméstica, e ele coloca uma palavrinha aqui, parecia compreender-me integralmente. Então, o que a gente pode tirar de aprendizado disso é que nós, estudando aqui, nós que somos casados e tudo, criarmos um costume, um hábito de dialogar, porque, né, às vezes a gente acha que a pessoa está calada, tá bom, parecia que ela me compreendia. Então, o diálogo, para que esse achismo não ocorra, né, a gente já tem maturidade e um pouco de estudo, para aprender, abstrair desse estudo que o diálogo é fundamental. Acho que isso dá para a gente aprender aqui, né? A história deles lá cabe a eles, não a nós. Então, continuando aí, é só para mostrar aquela parte, voltando aqui e fechando esse assunto, né? Que nas mudanças do lar, eles trabalhavam juntos, né? Passou a não comparecer no laboratório, onde tantas vezes nos abraçávamos alegremente, ao vermos coroar de êxito as nossas pesquisas mais sérias. Então, assim,
era por esse relato aqui, indica que o trabalho, a construção econômica do lar, através dos estudos e da dedicação às pesquisas, e eu trabalho com pesquisa também, a gente vê que muitas das vezes, para a gente ter um êxito, é muitas horas que a gente tem que dedicar, né? Que é um trabalho como outro qualquer, né? E durante esse trabalho, é o trabalho que põe o pão de cada dia de forma honesta dentro de casa, né? E ela preferia, né, o cinema e a estação de repouso. Para ir ao cinema e à estação de repouso, precisa de alguém trabalhar, né? Para pôr dinheiro para isso, né? E, assim, cada um vê de uma forma. Eu vejo, assim, a necessidade da gente estar atento ao nosso lar, atento ao trabalho, é claro, porque precisamos colocar lá o pão de cada dia, mas somos falhos, né? Dos dois lados, né? E isso me entristecera bastante, mas eu não poderia desconfiar da conduta do meu irmão. Ela analisava assim, poxa, mas a pessoa está ali, mas está na conduta do meu irmão. Eu não faria diferente. Fora sempre criterioso em minha família, obstante, aí nós já vimos a palavra falacioso, né? Nas atividades profissionais, na minha vida doméstica, antes tão feliz, passou a ser solidão assaz amarga, que eu tentava iludir com o trabalho persistente e honesto. Então, assim, alguém tinha que pôr o pão de cada dia dentro de casa, né? E o trabalho, alguém tinha que trabalhar, é o que dá para entender nesse processo. Sinais de desequilíbrio, chegada do irmão Eutério, convívio frequente no lar. Então, assim, é importante a gente verificar que cada pessoa é um universo. E quando ela adentra ao nosso lar, segundo hoje o Vicente colocou isso numa resposta até muito sábia da senhora, que falou que o local de se exercer a mediunidade começa no lar. E a gente vê que é o local que a gente tem que ter um extremo cuidado. E, além disso, o nosso lar, né, se a gente analisar, é onde a gente descansa, é onde a gente confia, é onde a gente se refaz, é onde a gente se prepara para continuarmos na nossa caminhada evolutiva, né? Pelo menos estando encarnado, né? Esse convívio frequência trouxe o quê? Mudança no comportamento do esposo. Então, esse convívio frequente estava trazendo o quê? Uma coisa desagradável no processo aí. Afastamento do trabalho conjunto, então a esposa não era mais a companheira de trabalho, preferência por lazer com o cunhado, solidão crescente, um trabalhando sozinho para sustentar o processo. Então, às vezes, traz para a gente aí um momento de falar assim, ó, peraí, tem um negócio aqui errado, né? Assim corriam as coisas quando singular transformação me alterou a experiência. Pequena borbulha na fossa nasal que nunca me trouxera incômodos de qualquer natureza, depois de levemente ferida, tomou o caráter de extrema gravidade. Então, uma borbolha virou algo infeliz aí, né? Em poucas horas, declarou septicemia. Reuniram colegas em verdadeira assembleia junto do meu leito. Inúteis, todavia, todos os cuidados anulados, as melhores expressões de assistência, né?
Compreendi que o fim aproximava rápido. Rosalina e Eutério pareciam consternados. Né? E até hoje guarda a impressão de rever-lhes o olhar ansioso no momento em que a neblina da morte me envolvia os olhos materiais. Eles estavam ansiosos pelo fim, né? Pô, esse cara tem que morrer logo. Tá? Ô, Mauro, Sim? só para a gente fazer o fechamento, já chegamos às 19 horas, né? Acho que depois você vai comentar muita coisa a respeito disso aí. Então, só para já você ir fazer o fechamento no estúdio de hoje. Tá. Então, nós vamos fechar aqui e vamos refletir um pouco mais, né, nessa questão da doença, essa pequena lesão que se transformou em algo grave, a evolução rápida, tentativas médicas sem sucesso, consciência da morte próxima e o aparente sofrimento dos familiares. Então, a gente vê que o cenário foi bem montado. O cenário foi feito por pessoas que conheciam o que estavam fazendo. Né? E aí, né, a confiança, né, do sono, aonde a gente vai ver os relatos próximos, né, que a coisa muda. Né? Bem, fica lá a pergunta novamente, né? O que a gente pode trazer disso para a nossa vida, né? Como o Ezequiel vem falando com a gente. Você atravessou uma ponte, nós estamos aí atravessando a ponte desse conhecimento. O que a gente pode trazer? Será que talvez, analisando a nossa vida aí, será que eu estou, está trabalhando demais, não está dando atenção? Ou será que a outra pessoa tem que reconhecer quem está fazendo aquele esforço? Então, a gente vai analisar a nossa vida e ver o que a gente pode tirar de reflexão para quando a gente terminar esse capítulo, a gente possa falar assim, poxa, eu posso trazer com esse capítulo isso e isso de bom para a minha caminhada eterna. Beleza? Maravilha, Mauro. Aí semana que vem a gente continua. Ok. Depois, se vocês acharem interessante, eu posso mandar a apresentação lá também. Claro, claro. Tá Sempre aqui? bom. Bom, pessoal, então vamos encerrar nosso estúdio hoje, né? Aí semana que vem a gente continua. Pedir a Valéria fazer a prece final, nós, por favor. Então vamos lá. Como sempre, a gente só tem que agradecer. Agradecer por mais essa oportunidade desse estudo. Agradecer por todas as bênçãos que recebemos. Por tudo que vem até nós. Mesmo que às vezes não consigamos enxergar, né, como uma bênção. Porque nós todos precisamos despertar para poder encontrar o caminho que vai nos levar até o nosso Pai. E muitas vezes recebemos as bênçãos nesse sentido e não enxergamos. Então, que Jesus possa iluminar a nossa mente, o nosso coração. Que desperte a luz do entendimento e do discernimento também, na nossa mente e no nosso coração. Para continuarmos a nossa caminhada. Para seguirmos o nosso objetivo, para que a gente não saia dele. Tenha firmeza, confiança e fé para caminhar em direção ao nosso objetivo. Então, mais uma vez, mestre amado, obrigada por tudo que recebemos, obrigada por não desistir de nós. Obrigado por esses amigos espirituais que sempre nos amparam,
que estão sempre junto conosco. Abençoa todos nós, abençoa a nossa semana, para que possamos continuar nessa caminhada. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja, pessoal. Vicente, desculpa, Vicente, Oi, posso tirar uma dúvida com você, rapidinho? pode. É porque na semana passada o Paulo comentou no início do estudo, mas aí eu achei melhor comentar no final, porque eu tenho lido em algumas obras a expressão do devotamento do mal. E aí, eu tinha lido que, a princípio, sim, né? A gente está falando de espíritos elevados, mas que esse termo também é usado para descrever espíritos obsessores, porque aí está medindo a questão da persistência, né? Do tempo de dedicação naquele ato. Inclusive, eu achei isso na Revista Espírita, de 1866. Esse termo, ele ainda é usado ou não? Sim. A gente acha que os termos ficaram antigos, mas o sentido deles não ficou, não. É devotamento no mal mesmo. Outro dia eu falei aqui sobre inspiração, e a gente acha que a inspiração só vem dos planos superiores. Não. A inspiração vem dos planos inferiores também. Hoje, eu falei que nosso estudo hoje, eu não consegui falar 10% do que eu pretendia, né? E eu queria entrar muito no tema pensamento, porque, assim, nós ainda misturamos um monte de coisas, né? A gente fala assim, eu tive uma ideia, eu tive uma inspiração, eu tive uma intuição, né? Então, assim, se eu falo que eu tive, ou seja, alguém fez por mim, e a gente ainda tem muita dificuldade de entender as coisas. Por quê? Porque nós ainda estamos muito materializados, né? Os nossos conceitos humanizados. Mas esse devotamento, eu falo que o livro Libertação, ele é realmente uma demonstração para nós espíritas, que já compreendemos alguns fatos, ele é a demonstração do devotamento do mal mesmo. Está ali, claro. Aliás, eu nem diria devotamento do mal, porque o mal é uma ignorância, né? Não existe o mal. O mal é uma criação humana. Existe a ignorância. Então, existe a ausência do bem. O bem é uma criação de Deus. Então, assim, se alguém está cometendo um crime, né, ele é a ausência do bem ali. Então, ele está devotado, eu não diria nem ao mal, devotado à ignorância dele. Então, isso aí continua vivo do mesmo jeito, não mudou muita coisa. Ô, Vicente, é porque ficou essa dúvida mesmo. A gente fez essa pesquisa, está até no Consolador explanando, porque a palavra, o conceito é diferente, né? A palavra devotamento, ela se refere a altruísmo mais do que o altruísmo, que ela é até confundida. Ela mostra ausência total de interesse pessoal. O mal não age sem interesses pessoais. Então, o termo de ser devotado ao bem com o objetivo de auxílio ao próximo, se você se dedica a auxiliar o próximo, mas você tem interesses pessoais, nem considerado devotamento é. É considerada dedicação, boa vontade, mas o devotamento, na acepção da palavra, ela quer dizer um objetivo de fazer o bem, sempre para o bem, e sem interesse próprio, porque o mal não age sem interesse próprio. Eles são extremamente dedicados, eles são esforçados, têm até gênios, né? Cientistas e tudo, voltados para o mal, mas a palavra, só o conceito da palavra mesmo, até em dicionário, né? Que o devotar-se é devotar-se ao bem sem objetivos pessoais. É isso que eu havia lido, estudado e compreendido sobre a acepção dessa palavra, né? O mal realmente é extremamente organizado, ele é dedicadíssimo, né? Eles têm toda uma hierarquia, todo
né? São até mais dedicados, às vezes, que a gente, mas o devotamento mesmo é quando não há interesse em benefício próprio. Pelo menos nos poucos conceitos que eu pesquisei, foi esse o entendimento que eu tive. Aí ficou essa confusão aí, né? Para que a gente aprenda, né, realmente, para a gente usar as palavras de forma adequada, né? Nem de um jeito nem de outro. Tem que aprender o que é o correto, né? Fernanda, é porque no estudo espírita, o espiritismo, existem algumas diferenças a nível de compreensão. Então, assim, nós achamos, por exemplo, o nosso português, ele dá uma definição de uma palavra, mas essa mesma palavra ela pode ser interpretada por diversas maneiras. Então, quando eu digo assim, eu sou devotado, é porque é uma palavra que está ligada, inclusive, às questões religiosas, né? O devoto, eu sou devoto de São Francisco, eu sou devoto disso. Então, criou-se uma ideia de positividade, apenas de positividade no sentido da palavra. Mas eu posso ser devotado ao crime também, eu posso ser devotado ao mal também. Não existe. Então, não tem essa correlação. Não, não. Para nós que somos estudiosos aí da doutrina espírita, que estamos expandindo mais as coisas, não. O nosso português, ele ainda é muito pobre, sabe? Ele é muito pobre. Então, o sentido, às vezes, uma palavra tem vários sentidos. E isso realmente complica um pouco, né? É igual eu estava falando aí ainda há pouco. Nós temos uma tendência, quando estamos estudando, de trazer sempre o problema para uma questão, que eu diria, de paixões. Você imagina, por exemplo, nesse estudo de hoje, uma pessoa, por exemplo, que tivesse aqui no grupo e que fosse extremamente ciumenta. Olha que situação. Então, assim, eu não posso pegar um estudo, por exemplo, e trazer ele, eu tenho que extrair dele aquilo que ele vai somar na minha vida. O objetivo é esse, né? Então, assim, mas nós, às vezes, queremos criar justificativas para os fatos. Então, por exemplo, a gente pega assim, hoje nós temos no nosso país o crime organizado. Até a palavra, ela tem uma conotação diferenciada. Olha, você vê, o crime organizado. Agora, eu nunca vi falar, por exemplo, nós temos no nosso país o bem organizado. Não tem o bem organizado, tem o crime organizado. E o que as pessoas de bem é que tem que trabalhar para desorganizar o crime. Olha para você ver, não faz sentido, sabe? Então, assim, eu sinto que a gente está... Nós estamos nos deixando levar e estamos fugindo do objetivo que realmente nós viemos para a Terra. Então, assim, bom, é uma visão que a gente tem, né? Não sou dono da verdade, nem quero ser, mas eu penso que nós temos que aproveitar o máximo, conforme a gente disse hoje, porque esta oportunidade para nós ela é única. Ó, nós temos o que comer, nós temos o que beber, nós temos onde morar, nós temos família sem grandes dificuldades. Espera aí, nós somos ricos. E nós ainda reclamamos de tudo, ou de quase tudo. Porque tem alguma coisinha que está me incomodando. Olha para você ver, a gente tem uma riqueza imensa e, às vezes, não sabemos valorizar. E aí, com isso, o que nós fazemos? Nós matamos tudo isso. Eu lembro de um fato, rapidamente, que eu vou contar. Eu tinha uma irmã que ela teve um problema seríssimo, que ela ficou tratando 2 anos com o médico e nada resolvia. E meu pai, apesar de ser um homem católico e praticante, ele vivenciava o catolicismo na caridade, em todos os aspectos. Ele era um homem de bem. Então, ele tomou uma decisão. Já que isso não resolve, a mão dela estava toda torta, o que ele fez? Ele levou ela lá em Abadiano. E ela foi tratada pelo João. Recuperou
trouxe os remédios, tomou os remédios, ela ficou boa, não teve mais nada. Olha que interessante. Aí passou e veio aquele episódio do João, que o João havia cometido alguns crimes. E aí começou todo mundo fazendo julgamentos, aquele negócio todo e tal. Um dia, estávamos reunidos em família e meus irmãos, inclusive minha irmã, começou a fazer uma crítica ao João, né? E eu parei e pensei e falei assim, engraçado, né? Você tratou 2 anos, não curou com a medicina tradicional, e através da mediunidade do João, você se curou. E você está fazendo... Você era uma pessoa que não deveria... Os crimes dele competem à justiça julgar e condená-lo, não a mim. Mas eu não posso, porque ele cometeu os crimes dele, eu não posso tirar dele as milhares de pessoas que foram beneficiadas com o trabalho mediúnico dele. Então, assim, a humanidade é a mesma coisa que fizeram com Jesus. Simplesmente uma narrativa, cria-se uma narrativa e condena um ser. Então, assim, agora, qual que era o objetivo de toda essa condenação? Ao João, quando ele cometeu o crime, bom, a justiça disse que cometeu, e tem que arcar com as consequências disso. Porque ele usou de um trabalho mediúnico para ele poder auferir interesses próprios. Ele está completamente errado, né? Agora, eu julgar por terra todo o trabalho que a espiritualidade fez por intermédio dele, mas de jeito nenhum seria uma injustiça. Então, é por isso que a gente tem que ter realmente muito cuidado com as nossas paixões, porque elas nos cegam e a gente acaba cometendo uma injustiça. Não é isso? Mas aí, faz parte. Então, esse levantamento aí, você pode ter certeza que você pode usar ele para uma coisa ou por outra. Não tenho dúvida disso. Está aprendido e decorado. Obrigada. Obrigada, gente. É isso aí. Alô, Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, boa semana. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ô, Willy, que você já parou de gravar? espera aí, ainda não. Então você corta. Eu ia falar, o pessoal saiu. Estava falando sobre